novamente aqui, a Raquel e eu nutricionista, Raquel logo mais, eu acho que no final desse Sim, ano. eu me formo em 2026, começo de 2026. Tô Já formada. mais uma nutricionista, e a gente vai continuar falando que nunca é cedo demais e nunca é tarde para a gente praticar uma vida com bem-estar. Queria te perguntar, o que as pessoas mais te falam, mais te perguntam quando você diz que é nutricionista, que já está formada, enfim? Olha, a primeira coisa que me perguntam, Raquel, é se isso engorda, ou se isso engorda muito, ou se aquela comida faz bem. É a primeira pergunta que a gente sempre acaba escutando. Eu não sei de você. Sim, e também me perguntam se certo alimento faz bem, se certo alimento faz mal, o que esse alimento faz no meu corpo. Aí eu fico meio sem jeito também. Eu vou te contar uma história, e é uma história verídica. Ih, Uma ocasião, minha mãe começou a comer rabanete. Ela adorava rabanete. E minha mãe emagreceu muito. E a gente achou que o rabanete era a comida que fazia ela emagrecer. Na verdade, ela emagreceu muito porque ela só comia rabanete. Porque se ela estivesse comendo rabanete e bolo de chocolate, com certeza o rabanete não ia fazer milagre. Rabanete não emagrece. E eu acho que a única coisa que a gente pode falar para quem nos pergunta se isso engorda ou se isso emagrece, eu acho que tem a água e o gelo que não tem caloria. Não, exatamente. A única coisa zero caloria é a água. É verdade. Ou, se quiser, beber água e comer gelo, Sim, né? são as únicas coisas, assim, reconhecidamente, que realmente não engordam. O que eu, às vezes, acabo falando, e também mesmo ainda não estando atendendo, ou fazendo algum vídeo, alguma coisa assim, eu explico a questão do déficit calórico. Que é você se movimentar, se movimentar mais do que você ingere. Então, eu acabo... Ou então gastar mais. Gastar mais do que você ingere. Gastar mais energia. Sim. Eu acabo sentando e explicando, olha, para você emagrecer não tem um milagre, porque eu acho que as pessoas também procuram um nutricionista como uma pessoa que faz um milagre. Eu vou te fazer, por exemplo, emagrecer 5 quilos em um mês. Vai vir sempre alguém que vai te achar que você vende um milagre. Mas eu acho que a gente tem que ser realista e falar, ó, nada isolado emagrece, nada isolado engorda. Porém, o que emagrece mesmo é o déficit calórico em qualquer dieta, qualquer prescrição, qualquer coisa. Então, você vai ter que gastar mais do que você emagrece. Mas aí a gente se depara com um negócio muito sério, né, Raquel? Porque a gente escuta, tanto eu, acredito, como você também, a gente escuta na internet que existem dietas milagrosas, sim, sucos milagrosos que vão fazer você desintoxicar, vão fazer você emagrecer. E não existe. E isso é uma questão super importante para a gente, como nutricionista, que fica meio perdido. O que o paciente procura e o que ele pretende de um nutricionista quando ele marca uma consulta? Como você falou, a gente não faz milagre. Não. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a pessoa do outro lado pretende com ela. O que ela acha que é uma dieta, o que é uma reeducação alimentar, ou mesmo o que é um déficit calórico, mas mais ainda, o que é uma caloria. Sim. Né? Enquanto que eu acho que a gente não se fizer entender, né, de uma forma prática, porque ninguém precisa nascer sabendo e não é obrigação de ninguém, mas é obrigação da gente, como nutricionista, fazer isso, essa explicação de uma forma muito clara que qualquer pessoa possa entender. Que a gente também primeiro precisa se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que tem a questão do acolhimento, né? Então, eu acho que, assim, você vê o objetivo da pessoa e também vê se o objetivo dessa pessoa cabe no contexto dela. Não adianta eu querer fazer uma coisa e prejudicar ou causar dano para alguém. Mas eu acho que, assim, a individualidade é muito necessária. E você falou uma palavra que eu acho que é o mais importante, é o acolhimento.
Porque quando a gente, inclusive eu acho que quando o paciente vem, ele de alguma forma ele pode se sentir desconfortável ou inibido de se mostrar ou as vontades ou querer, não importa. Então, se você não acolhe, se você pode ter qualquer tipo de olhar com julgamento, eu acho que em vez de você aproximar a pessoa para que ela tenha realmente um resultado daquilo que ela possa pretender, em vez de fazer qualquer julgamento de comportamento, né? Porque você olha, puxa, eu como, sei lá, a pessoa deve saber o que quer ou não é, mas ela pode se sentir inibida de falar. E a gente, como profissional de saúde, a gente não tem que fazer nenhum julgamento, a gente tem que fazer exatamente isso que você falou, tem que acolher. O que pode passar pela cabeça da pessoa, a gente tem que ter a paciência e o paciente também tem que se dispor a se abrir e falar a respeito do que ele pretende e daquilo que ele pode, aquilo que ele pode pretender se ele tiver um acompanhamento profissional. E eu acho que isso vale para tudo, né? Eu acho que vale. Eu acho que ninguém nasce sabendo e ninguém... Eu acho que o acompanhamento nutricional, que muitas pessoas não entendem, que é uma coisa... não é uma coisa instantânea, que você vai em uma consulta... Eu falo por experiência própria. Eu já fui muito nutricionista e achei que uma consulta, ainda não sendo da área, assim, não sendo estudante de nutrição, mas ainda não sendo da área, eu achava que uma consulta já ia resolver tudo. Só que eu acho que falta essa coisa que o acompanhamento nutricional é uma coisa longa, não é uma coisa instantânea. E não tem resultado amanhã, né? E uma consulta, assim, muito que eu escuto na faculdade é para a gente conhecer a pessoa que a gente vai atender. Dizem, eu tive aulas disso que eles falam, você vai conhecer primeiro o seu paciente, aí depois a gente pensa na dieta, porque tem toda aquela coisa, aquela parte técnica, anamnese, a importância de uma boa anamnese. Mas olha, eu tenho não muita experiência, mas eu tenho alguma experiência já em atendimento. E o que acontece? O atendimento na parte de nutrição, ele pode ser um pouco mais longo do que se pretende numa consulta. Então, não é só o tempo do profissional que está correndo, é o tempo do paciente, que ele também não tem uma hora para ficar falando a respeito da vida, do que ele gosta de couve, de chuchu, de abobrinha, ou sei lá o quê. Mas tem que ter demanda um tempo, porque você está falando com uma pessoa que você nunca viu, ou que mesmo que você tenha visto, você não sabe quem ela é. Então, eu tenho alguns mecanismos, algumas ferramentas de já preparar algum tipo de questionário para enviar para o paciente. Sim. Mas também tem o seguinte, quando é que esse paciente vai me trazer de volta esses questionários? Eles não respondem na hora, porque eles não estão só também à disposição da dieta deles. Sim. Né? Então, e mesmo se for o caso, quando é uma criança, um idoso, um adulto que não tem acesso, você precisa ter também esse tempo disponível para poder acolher o teu paciente. E eu acho que aí entra numa grande questão que os nutricionistas, às vezes, podem até desanimar nessa área de atendimento, porque ele é longo e ele persiste. Diferente, né, de um médico que vai lá e pode, eventualmente, fazer uma cirurgia e curar. Uhum. Né? Quando você faz um atendimento, e a gente está falando aqui de multissituações. Né? Não é só uma dieta, ou uma dieta para emagrecer, ou uma dieta para ganho de massa muscular. Como é que funciona esse organismo? E cada um é cada um. A gente está falando de indivíduos que são múltiplos. Sabe? Tem a diferença de tempo, de metabolismo, se é homem, se é mulher, a idade, o peso, a atividade física, a carga de trabalho, a disponibilidade, até o financeiro, até o econômico, né? Muito se fala na faculdade, assim, eu estou agora vou entrar em estágio, muito se fala da gente ver essa condição econômica do paciente, porque não é todo mundo que vai comer salmão todo dia, né? Por exemplo. Com certeza. Ou as 5 porções de frutas coloridinho no prato. Não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa ver a condição socioeconômica, a gente precisa ver tanta coisa que às vezes pode acabar dando uma desanimada, mas eu acho que
certas coisas, se a gente tiver um maior cuidado, elas podem ajudar o paciente e ter mais aderência. Eu vejo que muitos profissionais eles reclamam da falta de aderência em plano alimentar, na dieta. Meus pacientes, assim, eu já escutei, eu calculo um negócio lindo, maravilhoso, mas o meu paciente não tem aderência. Raquel, na teoria, quando a gente está na escola, tudo aceita, né? Faz o prato bonitinho, mede as porções, tem uma balancinha. Mas na hora que você chega de um dia de trabalho totalmente exausto, não tem nada para comer em casa, entra no mercado e pega qualquer coisa congelada, e aí vai tudo por água abaixo. Sim. É muito interessante quando você tem realmente, é claro, que quanto mais cedo você tem esse hábito e isso está incutido na tua rotina, fica muito mais fácil de você promover uma qualidade de alimentação boa. Mas na vida real, e a gente está falando assim de uma população que tem que trabalhar, e mesmo jovens, né? Como é que funciona? Sim. Né? Eu tive um tempo que já não é o teu, onde eu tinha a minha mãe, que era provedora de um conforto alimentar. Né? Ela tinha até alguém que podia ajudar. Meu pai também ajudava nas compras. Ele escolhia, eu me lembro que ele escolhia as frutas, mas tinha um esquema que era muito mais fácil. Eu vejo hoje meu filho com a minha nora e a condição deles, o horário de trabalho deles não permite isso tudo. Né? E não tem a disponibilidade de ter mais alguém para ajudar. Sim. Então, mesmo as avós que antigamente podiam se disponibilizar para ajudar, as avós, eu como avó, eu também não tenho todo o tempo do mundo. Tua mãe também não tem, minha mãe, né? Tem o trabalho dela, tem as coisas dela para fazer. A gente não tem mais essa disponibilidade, né? Sim, eu acho que o padrão de se alimentar, o padrão de se cuidar da população mudou. E o que eu vejo bastante é um pessoal que está mais preocupado em ter uma alimentação saudável, vamos nos exercitar, não sei o quê. Mas, por um outro lado, tem não corresponde a toda a população. Consegue. Tem gente que realmente passa o dia inteiro numa empresa que consegue. Chega na hora do almoço, eles comem em cima do lado do computador. Sim. Sabe? Como é que funciona? Não dá. Quer dizer, eu pratico o meu bem-estar diário, porque, claro, hoje eu moro sozinha e eu começo o meu dia, meu preparo físico, que eu treino todo dia, mas o meu preparo começa exatamente quando eu penso naquilo que eu vou comer. E principalmente naquilo que eu não vou comer. Não que eu seja isso tudo, né? Sim. Porque na hora que eu faço meu bolo, que eu acho que meu bolo eu posso começar a comer o já dele. É uma delícia. Mas né, eu já começo. Isso faz parte do meu treino. Então, eu escolho. E isso aconteceu, eu até já falei a respeito. Isso aconteceu quando meus filhos nasceram. Quando meus filhos nasceram, eu percebi que a responsabilidade da educação deles caberia a mim. Sim. Na época, o pai, nós optamos, né, por eu poder abrir mão do trabalho para cuidar deles. Isso estou falando de muitos anos atrás. Mas eu tinha essa disponibilidade e eu me propus a cuidar da alimentação deles de uma forma bastante séria. Tanto é que eu vinha fazer a faculdade de nutrição só para validar o conhecimento que eu já tinha. Caramba. Eu tinha um conhecimento, né, não acadêmico, mas eu sempre me propus a fazer a melhor qualidade de comida possível. Claro que o que a faculdade nos traz não é o que a internet traz e mostra, né? Mesmo, desculpa te interromper, claro. Mesmo a inteligência artificial. Sim, o chat, eu acho que o chat falta essa humanização, essa coisa... E ele responde a gente pelas perguntas que a gente faz a ele. E também quando você faz uma pesquisa no chat GPT, ele vai buscar o que tem na internet disponível. Assim, o chat GPT facilita a vida, pode fazer 1000 coisas, mas... Ele nos ajuda, mas ele não traz a informação. Ele não traz a informação. E nem a capacidade da gente ter o entendimento de um estudo científico. Né? A gente está galgado em fatos né, já comprovados. Então, a gente sabe onde perguntar e a gente entende que
quando você passa para um paciente ou mesmo para um amigo, não dá para ser a opinião Não. que você tem dentro de casa, né? Não, a gente quer fazer o que a gente está acostumado a fazer, né? A gente quer, vamos fazer porque eu gosto disso, mas não é... Mas, Raquel, eu vou te falar do fundo da minha alma. Eu quero e eu pretendo que todo mundo coma a comida que eu como e que tenha a qualidade de vida que eu me proponho a ter. Sim. É um custo. Não estou falando de um custo só um custo financeiro, mas é um custo de se programar, de parar de fazer talvez outras coisas ou descansar e pôr a mão na massa. De certas coisas e... Eu vou procurar, eu procuro o melhor alimento, eu escolho cada alimento. E até hoje, né, quando os meninos, meus filhos, né, que já são 2 homens, mas quando qualquer pessoa vem em casa, o que eu vou oferecer para você é exatamente aquilo que eu como. Eu não vou oferecer para você um salgadinho que eu comprei na esquina. E não estou criticando quem compre ou quem faça uso disso. Porque na hora da fome, você come. Você come o que dizem... O que tiver, pedra, né? Sim, dizem que não é legal você ir para o supermercado com fome. Mas sempre dá uma fome no supermercado. Sempre dá, mas não vá para o supermercado de estômago vazio. Vai, depois que você almoçou, não sei o quê, porque você acaba exagerando, comprando a mais. Mas eu acho que tem essa questão que ninguém tem um padrão alimentar igual que todo mundo, sabe? E cada um pretende outra coisa. Cada uma pessoa que comeu a vida inteira um tipo de alimento. Por exemplo, você está falando de ir no mercado. Eu adoro ir no mercado, na feira, enfim. E eu passo não vou nem falar o nome do chocolate, mas eu olho e ponho aqui no carrinho e tiro, e ponho no carrinho. E acabo tirando, mas é uma coisa que eu adorava. Tem anos que eu não como. E não como. Mas eu passo, olho, cheiro, imagino, falo, não, hoje eu posso, hoje eu vou comer. E aí eu não como. E é claro, é também uma... Talvez não me acontecesse nada, né? Quer dizer, talvez não me acontece nada se eu comer um pedaço de chocolate ou aquele bombom que eu pretendo. Mas aí eu priorizo talvez mais uma colherada de comida ou mais um prato de salada, e eu sei que aquilo não vai me causar nenhum transtorno, né? Eu, particularmente, não gosto de nenhum produto industrializado, esses superprocessados. Eu procuro não ter na minha casa, não tenho, nem faço a comida com aquilo. Se a gente for ver aquela coisa toda entrando um pouco na teoria de guia alimentar, descasque mais, desembale menos, a gente tem toda essa questão. Mas se a gente for parar para pensar, tem alguns industrializados que podem ajudar, que quebram... Os congelados. Que quebram um galho, que, assim, eu acho que quando não dá para eu ter uma fruta na minha frente, uma coisa assim, eu posso usar um industrializado para me ajudar. E tem a questão dos ultraprocessados, que são alimentos que realmente estão por aí. Estão por aí, e eu acho que, às vezes, eu vejo que tem uma questão de marketing, tem uma questão de... Nós estamos contra a corrente. Né? Tem uma questão de marketing, tem uma questão de praticidade, tem uma questão... de economia. Tem toda uma questão dentro disso, sabe? E não dá para evitar que tem os ultraprocessados, não sei o quê. É claro que a gente tem que orientar, olha, se alimenta, tem certos industrializados que podem te ajudar, coma mais fruta, não sei o quê, mas não é todo mundo que vai... Você imagina, né? A mãe chegando em casa, ou indo para casa, sabendo que estão as crianças lá, vai passar naquela prateleira cheia de doce, É difícil de resistir, né? Vai comprar uma banana ou vai comprar um pacote sei lá, de alguma coisa que a criança... É a criança e a mãe, né? Então, como é que... É claro que você vai dar banana, mas né, na hora na hora do almoço, na hora do jantar, naquela hora da noite, olha, não dá para ser tão... Não dá para ser tão regrado, né? Não dá para ser tão cartesiano, né? Não tem jeito. Sim, outra coisa que eu vejo, assim, é que que vem amiga minha me perguntar, você está atendendo ainda? Não, ainda não posso atender, logo eu te atendo, né? Mas vem me perguntar que, sei lá, alguma influencer fez uma dieta
e essa dieta, ela emagreceu, será que essa dieta funciona para ela? E aí eu vejo que, assim, tem a questão da individualidade, então eu tento sentar com essa pessoa e falar, olha, não porque você não é ela, né? Você não é essa ela, pessoa, né? E você tem toda uma questão que talvez você não tenha o recurso que essa pessoa tem de fazer alguma coisa, que eu vejo que às vezes tem alguma influencer que faz uma coisa que todo mundo fala, nossa, essa influencer tem... Mas talvez você não tenha esse recurso que ela tenha. E eu falo, você não é essa pessoa, sabe? Você é uma pessoa completamente diferente. Eu queria ter, sei lá, para uma pessoa muito musculosa, eu queria ter seu músculo. Queria ter um músculo igual ao seu. Eu também. Sabe? Você não vai ter, mesmo você fazendo... vai comer 2 dúzias de ovos e só filé de frango e acha que vai ficar musculoso. Novamente, não tem milagre. Não tem milagre. É um trabalho e dá muito trabalho, né? A gente pretender e não fazer... Como Sim. tudo na vida, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e é uma coisa que você se dispõe a fazer também. E aí entra novamente, né, a sequência do nosso trabalho. Né? Aonde a gente começa, para onde a gente... qual é o caminho e para onde a gente vai chegar. E enquanto que você não tiver a tal da aderência, né, de você entender e de o paciente entender que você tem que estar do lado dele, que não é uma situação estanque, né, que vai começar agora e terminar, é um caminho, né? É um caminho bem longo para a gente profissional. É um caminho longo e eu acho que a gente tem que estar aberto a acolher essa pessoa. Eu acho que qualquer situação, eu acho que o paciente, os futuros pacientes ou o paciente, ele vai passar por coisas na vida dele, assim como a gente passa na nossa vida. E não dá pra gente ficar falando, nossa, você vai ter que fazer de uma outra maneira e eu vou te falar, pela experiência que eu tenho, porque eu sou recém-formada, né? Formada há muito pouco tempo. Mas é assim, é uma delícia quando você escuta alguém que tenha te escutado. E, por outro lado, alguém fala, ai, me deu cansaço, me deu preguiça, aí, sabe, desisti. E são situações que parecem tão... E não deveriam ser, mas é de uma forma tão pessoal, tanto para o bom, quando você acha, essa pessoa, né, teve algum tipo de modificação lá no comportamento alimentar, quanto a pessoa que começou super entusiasmada e, de repente, deu para trás. E fala, eu detesto fazer isso. Né? E quando a gente fala de adulto, né, e que fala... eu detesto, eu não vou fazer, eu comi a vida inteira isso, mas eu gosto. Comi, mas não morri. Até agora, porque meu avô, porque meu pai, porque o cara fumou a vida, sabe? São histórias assim tão frágeis. E você tem vontade de falar, né? Não dá mais tempo para isso. Né? Apesar de que nunca é cedo demais para começar e nunca é tarde. Né? Você me lembrou de uma história que, assim, eu comecei... no segundo semestre a fazer vídeo pra internet, porque eu acho que a gente entra na faculdade e a gente fala, nossa, eu vou ajudar essa pessoa. Você quer ajudar todo mundo, você quer salvar o mundo. Eu tive essa sensação que eu queria salvar o mundo na faculdade. Nossa, eu aprendi isso aqui hoje, eu vou aplicar já. Então, eu tava nessa sensação de querer salvar o mundo, criei um Instagram no segundo semestre da faculdade, posto lá até hoje. E eu via que tinha umas meninas que interagiam, amigas minhas que interagiam. E aí eu comecei, assim, como o semestre começou a ficar mais puxado, eu parava de postar, mas depois foi ficando mais aprofundado o conteúdo. E eu recebo um dia uma mensagem no direct, né? Essa menina, ela falou que ela me perdeu 15 quilos. Por quê? Ela seguiu o que eu falava, que era não fazer uma dieta restritiva, individualidade. Nossa, que demais. Ela perdeu 15... Eu tenho essa mensagem até hoje. Nossa, isso tem que enquadrar. Aquele dia meu queixo caiu. Que ela perdeu 15 quilos. Que eu, seguindo os princípios que eu falei, de quê? Porque eu sempre que eu fazia algum vídeo, eu falava, olha, procure um nutricionista. Eu ainda não sou formada. Ela procurou uma nutricionista. Ela se exercitava. E seguindo o quê? O que eu falei. Fez a lição de casa. Sabe? Fez a lição de casa como deve ser, né? Sim, então, depois daquele dia, eu vi que eu podia ajudar, que eu podia mudar a vida de alguém, sabe?
a minha mensagem estava sendo escutada, mas eu acho que as pessoas, às vezes, a gente tem que ver a maneira que a gente fala com a pessoa. Mas eu vejo todas as tuas postagens, é claro, mas elas sempre são em cima de alguma coisa Sim. que tem uma base científica, Sim, né? Eu nunca vi você falando, olha, você vai perder, ou você vai ganhar, ou você vai se transformar. É tudo naquilo que a gente estuda e que tem a validação Sim. acadêmica, né? Mas é muito bacana, né? Você sentir isso, né? Não, eu me senti assim, eu falei, bom... Tá no caminho, eu tô né? no caminho, sabe? Uma pessoa que... Eu vejo que tem as pessoas conhecidas, mas pessoas desconhecidas virem... Porque eu não conheço essa menina direito. Mas uma pessoa desconhecida vir falar que escutou a mensagem que eu falei. Confiou. Que confiou, porque ela viu que, assim, era a época de Covid. Então, todo mundo falava que certo alimento podia curar a Covid, ou não sei o quê, podia curar a Covid. Ela falou, eu escutei e você foi realista. Eu gostei que você foi realista. Você não inventou nada, Você né? não inventou, você falou, você quer... emagrecer, você quer mudar seu estilo de vida, vamos começar pela tua dieta, vamos começar pelo teu treino. Você está praticando? Não sei o quê. Então, eu sempre preguei isso, que não adianta a gente ter a melhor dieta, não adianta a gente ter o melhor treino se a gente não está tudo alinhado. Então, aliás, foi o que aconteceu também com você na tua vida. Sim, foi o que aconteceu comigo. Na minha também. Eu já fui, ainda vou em alguns profissionais e assim, eu queria, sem conhecimento, eu já queria perder peso, eu já queria fazer tudo, já tava beirando a obesidade, não sei o quê. Mas eu cheguei e uma pessoa sentou comigo e falou, olha, você tem a faca... Aquela pessoa? Você tem a faca e você tem o queijo na mão. Eu já era estudante, não sei o quê. Você tem a faca e você tem o queijo na mão. Você pode fazer acontecer, porém, você precisa se alinhar. Não adianta você fazer o melhor treino. E nem ir com o melhor profissional de todos, né? A estrela do momento. A estrela do momento. Não adianta. Se você não está alinhada, na sua alimentação, no seu mental, eu acho que tem também a questão de saúde mental, como é que tá? Que é também importante, que a gente não pode desprezar e que cabe dentro daquele acolhimento, mas... Né? Não dá para a gente salvar o mundo de tudo, né? E também uma coisa que tem uma professora que ela sempre fala comigo que assim, a gente tem que ser acolhedor, mas a gente também não pode ser psicólogo. Porque a gente não é psicólogo. A gente pode ter as melhores das intenções, mas a gente não... tem que saber o nosso limite. Tem que saber o nosso limite. Não adianta... Para cada... Né? Tem uma prima minha que ela fala, deixa o padeiro fazer o pão. Exatamente. Né? Para cada um, eu sempre faço, também nas minhas postagens, eu sempre falo, olha, procura um profissional. Em qualquer área, mesmo um profissional de educação física, você tem que ter um profissional gabaritado e que tenha conhecimento, porque ele está lidando com a sua saúde física, que é tão importante quanto a sua emocional. Então, não dá, né, para ir se consultar com a atendente da farmácia ou então fazer ginástica com o pessoal do YouTube. Nós estamos no YouTube. Vamos tirar esse pedaço. Tira esse pedaço. Tá? Mas eu acho que hoje em dia... Da onde... nossa, o pessoal do YouTube somos nós. A gente está na internet. Tá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A saúde mental. Quando parar na saúde mental, acho que daí você faz o corte. Mas que o padeiro fazer o pão... E quando você se... Ai, agora estava tão bom, me perdi. Quando você se depara... Não, é que... dá para voltar só para ver o que eu tinha falado? Não, né? Bom, tudo bem. Mas é aquele negócio, é isso que a gente está falando. Cada um na sua competência, né? Eu acho que, assim, a gente tem aquela coisa de equipe multiprofissional, essa coisa. Eu acho que, assim, todas as profissões são necessárias. E importantes. O psicólogo, o enfermeiro, o médico, todo mundo é importante. O teu treinador, o treinador. É importante, mas todo mundo cumprindo o devido papel, todo mundo no seu devido lugar. Exato. E eu acho que hoje em dia a gente tem muita... Assim, a gente entra numa questão que a gente tem muito acesso à informação. Qualquer coisa eu posso digitar no computador que... Tem a resposta na hora. Tem a resposta na hora, que ano surgiu, não sei o que, a história, não sei o quê.
Então, eu acho que nutrição, muita gente acha que entende de nutrição. E uma coisa, tem que entender que nutrição é diferente de alimentação. E é diferente de café da manhã, almoço e jantar. Nutrição é aquilo que te nutre, que te sustenta, aquilo que é o teu, é o teu sustento, é o teu alimento, é o teu medicamento. Sim. E é profilático e ele funciona. Sim. Né? Mas não dá para a gente, na área de nutrição, querer, né, salvar o mundo. A gente quer, né? A gente quer. Tanto é que a gente está aqui no YouTube, eu acho que com essa é a nossa intenção, para poder alcançar o maior número possível de pessoas. Eu acho que com o conhecimento que a gente tem, e eu sinto muita falta que, assim, a gente vem do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é o conhecimento teórico, não sei o quê, só que eu sinto falta de pessoas que transmitam o conhecimento acadêmico de uma forma leve, sabe? Eu sinto que tem uma coisa que é pessoas que têm muito... Algumas pessoas têm muito conhecimento e não sabem transmitir esse conhecimento. E pessoas que têm algum certo tipo de conhecimento e sabem transmitir muito bem. Então, eu sinto falta de pessoas que tenham muito conhecimento que saibam transmitir uma coisa assim. Eu não sou... Nem eu, nem você, não somos experts em não sei o que. Imagina, nem nisso, né? Não, é um meio novo, né? Mas eu acho que, assim, o máximo que a gente tentar e o máximo que a gente conseguir transmitir conhecimento... Sem dar aula. Sem dar aula e sem ser acadêmico. E sem dar nenhum tipo de julgamento e, né, aquela coisa, faz porque isso vai dar certo, porque a gente não sabe, né? E eu acho que o quanto mais a gente ajudar as pessoas, é melhor. Sem ser um professor, um acadêmico, eu não vou falar de... Por exemplo, vai ter episódios que eu vou falar de algum remédio. Eu não vou pegar e vou explicar a via bioquímica do... Porque já é complicado para a gente já entender. Já é complicado, sabe? Eu acho que se para a gente é complicado, imagina para as pessoas. E eu acho que o Instagram e essas redes sociais, a gente tem todo tipo de conhecimento que a gente quer, mas eu acho que a gente precisa saber filtrar. Falta um filtro aí. E falar, nossa... E um objetivo, né? Aonde eu quero levar. Porque a internet como diz a minha mãe, às vezes pode ser terra de ninguém. E minha mãe fala que a internet é terra de ninguém, então qualquer pessoa, sei lá... A gente fica seduzido. A gente fica seduzido por uma imagem, por aquele prato de comida, por aquela facilidade, está tudo lá. Então, é tão difícil. Eu já fiz algumas... Você sabe, você me acompanha. Eu acompanho faz tempo. Essas filmagens para fazer a comida... Não é que eu não sou cozinheira. É claro que eu quero que você coma a minha comida, mas é tão difícil. Eu vejo que é um trabalho para você mostrar que a comida é mais do que a comida. A gente tem que ser respeitado, tem que ser... O ato de comer, né? Nossa. E tem que ter também o prazer. É um baita de um prazer. Eu tenho muito essa questão que é o bolo ou o brigadeiro engorda. Quer dizer, o brigadeiro ou a alface engorda. E aí eu já escutei, eu acho que assim, tem toda a questão... Vejo um cavalo, vejo né? Os animais são enormes. Daí você fala, o elefante é um elefante, né? E ele não come, né, brigadeiro, nem bolo de chocolate. O brigadeiro e tem o alface. O que vai engordar, o que eu tenho que comer, sabe? O que na festa por exemplo, você tá numa festa de aniversário, qual que se encaixa melhor, sabe? Ou vai ser a chata que... Não, eu não como isso não presta, né? Sabe? Cala a boca, né? Eu acho que... tem uma questão também que é aquela coisa da marmita. A marmita era uma coisa horrível. Agora todo mundo vai levar a marmita. Eu vejo que todo mundo tá levando marmita. Raquel, eu faço marmita para os meus filhos há mais de 30 anos, que era uma coisa tão cafona. Não, tudo é marmita. E eu ia na feira e comprava, eu levava para o clube, eu levava aquilo e fazia. E era um trabalho infernal, porque eu fazia isso. Então, não deixava, a gente não ia... Né? Quando a gente ia para um fast food, né? Era um acontecimento, a gente ia jantar num lugar desses. Eu, quando era pequena, e até hoje. Eu, quando era pequena, minha mãe me levava assim... Minha alimentação, minha mãe sempre foi a que cuidou muito. O meu pai... É porque tua mãe é atleta, né? Também. Minha mãe sempre se cuidou. Minha mãe jogava basquete, minha mãe, enfim, tem um histórico dela. E meu pai nunca se cuidou. Padrão, não é um padrão europeu, mas é um europeu que não se cuidava, hipertensão, enfim, obeso. Meu pai nunca se cuidou e sempre foi um teimoso. Minha mãe sempre cuidou muito da minha alimentação.
E eu comecei a ir para a escola, eu comecei a ter convivência com outras crianças, e aí começou a entrar industrializado, aí começou a entrar um monte Uma outra de coisa. realidade. Sabe, eu ia para as festinhas, eu ia não sei o quê, mas minha mãe falava, eu não vou te proibir de comer, porque eu vejo que também a gente entra naquela questão das mães que pegam e proíbem, eu fico com uma dó. É porque fica tão restritivo, Fica- parece que comer um brigadeiro é uma transgressão, Não, né? sabe, Um pecado. Sabe, a minha mãe falou, eu não vou te proibir, mas você vai comer na festa, você não vai comer em casa. Eu não vou comprar para você ter em casa. E eu acho que... É um acontecimento. Brigadeiro é um acontecimento, não é uma coisa banal, né? Ninguém come brigadeiro todo dia. Adoraria, mas Eu ficaria mais no bolo de chocolate todos os dias. Não, mas eu vejo que, assim, a comida está inserida em várias coisas, sabe? Às vezes eu tenho muito de amiga minha que vem e fica, você está olhando pro meu prato? Eu não estou olhando pro teu prato, sabe? Ai, que cansaço. Eu não estou olhando pro teu prato. Tem um amigo meu, que provavelmente ele vai estar assistindo isso, que ele descobriu que eu sou nutricionista, quer dizer que eu sou estudante, que eu vou ser nutricionista, e ele olhou, ele falou, esse prato tá bom? Esse prato tá bom? Sabe? Já mandou se você fizesse isso com um psiquiatra, né? Se você ficasse fazendo pergunta profissional... Não, era tudo isso. Aí eu falei, olha... Você para, a gente tá comendo, né? Tá comendo, olha o meu prato também. Não tá... não é de plástico, não é de né? plástico, não é, sabe? Não é a demonstração, mas eu falo, sabe? As pessoas têm uma visão de nutricionista de um profissional restritivo, profissional punitivo, sabe? Se a gente for pesquisar... Punitivo. Se a gente for pesquisar no Google as imagens, é nutricionista com a balança, nutricionista com a fita métrica, sabe? A gente tem a gente tem uma imagem criada de um profissional punitivo. Mas isso você está falando só da clínica, né? Também quando você entra eu tive alguma experiência, minha mãe, enfim, de hospital, também o nutricionista parece um pano de fundo, né? Parece que ele está lá só para dar a comida que você gosta ou não. Não se entende que ele está, apesar do pouquíssimo tempo que ele tem, né? A gente pretende que o paciente hospitalar permaneça pouco tempo, mas também é um trabalho muito, muito calculado para aquela situação, que também não deveria parar naquela hora, sim, né? A pessoa deveria, de alguma forma, deveria seguir, se não com esse profissional que está alocado no hospital, mas com um profissional na área de saúde e de nutrição, ou um nutrólogo, ou um nutricionista, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente tem diversos papéis na nutrição. A gente é apresentado a diversas áreas. Nutrição clínica, não sei o quê. E eu acho que cada área tem o seu papel. Como a gente tem o nosso, sabe? E aí eu vejo que, assim, o clínico é punitivo, não sei o quê. E vem umas pessoas, assim, eu escutei de uma pessoa que você não seguiu o negócio? Você não seguiu a dieta? Você não seguiu não sei o quê? Vamos sentar e conversar. Por que você não seguiu a dieta? Eu não tô aqui para te punir, sabe? Eu não vou te punir, eu não vou te... te condenar, não vou te condenar. Vamos verdade. sentar e conversar, porque às vezes você tem alguma coisa, por exemplo, comportamental, que leva a uma coisa que você não siga o que a gente... E não é só o comportamental, você está falando, quando eu fiz estágio, e a gente fez estágio numa escola, e nós tivemos a sorte de ir para uma escola que tinha uma condição, inclusive, de apresentar uma alimentação absolutamente compatível com aquilo que a gente pretende, mas não dava só para aquilo. Sabe? Tinha o lanche rápido, tinha a questão do gosto da criança, da pressa, do bolso, do tempo, enfim, uma série lá de fatores. E a gente olhava, nossa, estão oferecendo isso. Cabe à criança ou aos pais definirem o que é ou o que não é. Mas não cabe a gente apontar o dedo, nossa, isso não podia estar lá, ou se tivesse uma coxinha, um sanduíche de cachorro-quente. Não cabe a gente. A oferta está lá. O que cabe a gente, que eu acho que é o mais importante, é ter a informação
uma informação de base e que possa levar as pessoas a um novo caminho de alimentação e de nutrição. Eu concordo, eu acho que falta esse conhecimento de base. Eu acho que muitas pessoas ou têm a informação demais ou têm uma informação de menos. E dá uma informação de fato, né? Não vamos só porque a gente está na internet, olha, me segue e me dá like para eu te mostrar como que você vai ficar do jeito que você imagina. Não é bem assim, né? Eu acho que assim, a gente tem uma coisa que é tentar saber se vender. Eu escuto de muitos profissionais que assim, você tem que saber como divulgar o seu trabalho. Mas qual o preço disso? Mas qual é o preço e o quanto, porque tem um código de ética na profissão que a gente tem que seguir de cabo a rabo e que a gente se depara com coisas... Que a gente pega e se depara com coisas que não condizem, sabe? São totalmente antiéticas, mas quem somos... E também quem somos nós, né, para apontar? Quem é a gente para apontar o dedo? Mas eu acho que ter o senso de, nossa, isso eu não faria para mim. E isso eu vou divulgar minha profissão, seja na internet, seja por indicação de uma maneira... Desculpa te interromper. Mais do que divulgar a tua profissão, é divulgar a forma como você trabalha dentro da sua profissão. Sim. Eu acho que é aquilo que a gente se propõe aqui. Bom, para a gente concluir hoje, o episódio de hoje, a gente vai voltar a falar com vocês na semana que vem. Eu acho que a gente pode ainda continuar nesse tema da dieta, do déficit calórico e dos remédios de emagrecimento. Eu acho que isso é super importante. E a tua tese de formatura, sim, né? Um projeto que eu pretendo fazer no TCC são os análogos de GLP-1 que agora estão em alta. Eu quero aprofundar um pouco sobre isso. Então, eu acho que é um tema que está super em alta e que a gente pode discorrer muito bem. E qualquer dúvida ou perguntas, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Né? Acompanhe a gente nas redes sociais e é isso. Para mais episódios. E é isso. Obrigada, Raquel. Obrigada a você.